se confunde com muitas outras, pois ela já fez parte de tantos outros enredos. Foram 60 anos para ensinar, e como se fossem instantes, também para aprender. Afinal, já nascemos com a herança de ensino de um grupo que hoje tem 120 anos de história. Personagens? Foram milhares. Nenhum figurante, todos protagonistas da sua própria trajetória. Eu lembro até hoje, o dia que eu passei no vestibular da FAI. Foi realmente emocionante, porque eu sabia que estava entrando numa faculdade de referência. Aqui na FAI, as aulas, os professores, a forma de ensino, valorizando muito o ser humano, um comportamento ético, um comportamento responsável. E isso é completamente alinhado com o que eu tenho feito hoje. O corpo docente da FAI é um corpo que sempre se preocupou muito com o autodesenvolvimento profissional, com a busca de novos saberes, de novos conhecimentos, para que ele pudesse, com esse conhecimento teórico que ele vai incorporando, que ele vai se desenvolvendo, ser um agente de inspiração para que os alunos pudessem incorporar saberes, e esses saberes incorporados eles pudessem desenvolver uma vida profissional melhor. Juntos, seguimos sempre na vanguarda, fundamentados sobre a base mais sólida, os nossos valores. Para mim, fazer parte dessa história da FAI me traz um sentimento de concretização de valores. Então, a FAI tem um princípio de trabalhar o aspecto integral da pessoa. Ela proporciona outras atividades extracurriculares, trabalha os valores de solidariedade, de humildade, de simplicidade, que isso só agrega no currículo desse aluno, que só agrega também para o mercado de trabalho e agrega para a sociedade como um todo. Que tipo de profissional você quer ser? Você quer ser mais um no mercado ou você quer ser um profissional excelente? Estudar aqui não é fácil, é puxado, é pesado, os professores cobram muito. Então, se você quiser ser um diferencial no mercado, como profissional, você tem que entrar na FAI, você tem que estudar aqui e você tem que ter um diploma daqui. Por isso, formamos e transformamos pessoas. Afinal, pessoas são o elo mais forte com a nossa história e o nosso maior investimento para o futuro. FAI, 60 anos. Além de grandes profissionais, formamos grandes pessoas. Boa noite. Senti firmeza, o pessoal tá animado hoje, né? Bom, muito bem. Para quem não me conhece, eu sou o José Vicente, né? Eu dirijo a pós-graduação aqui na FAI. Primeiramente, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês e dizer que é um prazer enorme contar com esse público seleto, né? Consigo identificar aí grandes parceiros aí de caminhada nas empresas, parceiras, vários ex-alunos, parceiros de caminhadas de empresas parceiras, né, em que são, né, já estão criando novos atributos aí. Em geral, muita gente do mercado e muita gente que veio aqui, né, atrás de um tema tão forte, né? Tão forte, tão importante, e cada vez mais, né, desafiador, né? Como hoje nós temos, né, o Flávio Pique aqui, que, na verdade, tem toda uma história com o Lean Institute Brasil, é importante vale a pena, né, a gente lembrar um pouquinho da história, né, do Lean no Brasil, né, com o professor Ferro, né, desde o início, com um grupo de pesquisa, né, do MIT, né, que conseguiu pela primeira vez desvendar a verdadeira realidade do segredo da indústria japonesa, né, e da Toyota,
né? Isso aí, gente, lá no final da década de 80. Né? Então, já não é uma coisa que a gente possa dizer assim, nova, né? Mas continua sendo extremamente desafiadora. Cada vez mais novas fronteiras, né? Novas questões serão levantadas para que a gente consiga efetivamente implementar o Lean nas nossas empresas de forma efetiva. Né? E é por isso que a gente está trazendo, né, o Flávio aqui hoje, né? Por esse motivo. Antes de chamar a professora Cristiane, eu vou fazer aqui uma pequena retrospectiva do papel da FAI na área de operações, que não é de hoje. Tá? Já com o curso de administração, a FAI, e com os cursos de contábeis e também de economia, a FAI tem aí 60 anos de história lidando com operações. Né? Quando a gente fala business, não é só finanças, né? Não é só marketing. A FAI tem uma longa história na área de operações, de grandes professores na área de operações. Né? Recentemente, desde 2005, a FAI também passou a ter cursos de graduação nas áreas de engenharia, no caso, engenharia de produção, depois engenharia mecânica, que vieram, né, consolidar a presença da nossa instituição na área de operações. A gente vem tendo várias iniciativas bastante importantes, né, desde, né, de 2005, na área de operações, mas esse evento, de certa forma, ele vai ser um divisor de águas no tamanho desse papel, ok? Do papel da FAI, em relação à área de operações. E por quê? Por dois motivos. Na verdade, primeiro, a gente vai ter grandes iniciativas na área de operações, do ponto de vista de projetos, né, de eventos, né, e programas de pós-graduação e assim por diante. E segundo, a gente vai ter, assim como a gente hoje, né, quem está vindo aqui pela primeira vez está vendo que a gente tem um espaço bastante adequado para o business, e para aulas convencionais. A partir do ano que vem, a FAI vai ter um espaço totalmente adequado também para as áreas relacionadas às engenharias e a operações. Ok? Eu vou pedir para... esse prédio aqui vocês conhecem, né? O do lado esquerdo, né? Vocês conhecem. Esse do lado direito ele está subindo. Tá? Ele acabou, né, de ser feita a fundação, está começando a ser feita a fundação dele. Quando vocês estiverem saindo, vocês vão ver aí que tem os tapumes aí do lado, né, do lado do nosso prédio. E está subindo o nosso quarto prédio aqui da FAI no centro da cidade. E qual é o objetivo? Né? O que vai ser esse prédio? Esse prédio vai ser um prédio destinado às áreas, né, de engenharias, né, também a arquitetura, o desenho industrial e a área de operações em geral. Ok? Então, a partir do ano que vem, a gente vai poder contar aí com uma infraestrutura também de primeiro mundo, como essa aqui, para a área de operações. Essa é a ideia. Só para vocês terem um pouquinho da noção, né? A gente vai ter um andar que vai ser uma simulação industrial, né, com robôs e diversos equipamentos e mecanismos. Né? Vamos ter, essa aí é a vista de cima, a vista superior daquele andar. Né? Vamos ter todos os laboratórios das engenharias, né, do desenho industrial, vão ficar habitados aí também, alocados nesse novo prédio, tá certo? Né? Como a gente pode ver, né, essa aqui é a planta, né, do terceiro andar, né? E aí a planta do quarto andar. A ideia, o quinto andar vai ser engenharia, é outra novidade também, né? A FAI vai estar lançando um curso de engenharia civil no ano que vem. E aí os laboratórios de engenharia civil, né, vão se concentrar aí no quinto andar do prédio, que é o último, né? Ele não vai ser tão alto quanto esse, né? Vão ter 5 andares. Então essa é uma novidade que é para todos vocês, para dizer que cada vez mais esse tipo de evento, né, cursos, programas e assim por diante vão estar sendo realizados pela gente. Né? A nossa intenção é a gente marcar uma posição bastante nítida e consolidada na área de operações
que sempre foi uma vocação nossa, né? E agora a gente vai ter condições, ter plenas condições de materializar essa vocação. Ok? Eu vou aproveitar então esse momento e chamar aqui a professora Cristiane Monterraso, que é a coordenadora do nosso curso de pós-graduação em Engenharia de Produção Lean Management, ok? E ela vai fazer as honras aqui de mestre de cerimônias do evento, ok? Gente, muito obrigado pela presença, um bom evento a todos e boa noite. Boa noite a todos. Como o José Vicente disse, eu sou professora Cristiane, eu coordeno o curso de Engenharia da Produção Lean. Sejam bem-vindos no nosso evento. Nós, do curso de Engenharia da Produção, estamos muito felizes em trazer a nossa sala de aula nesse evento, porque tudo aquilo que a gente fala em sala, todos os nossos conceitos, as nossas novidades que a gente traz em sala, a gente está conseguindo trazer não em forma de site ou de literatura do Lean. A gente trouxe o LIB para cá hoje, né? Então, eu, como professora do curso, tenho vários alunos e ex-alunos. Aqui eu estou muito feliz em poder trazer tudo aquilo que a gente vê na literatura do Lean aqui hoje, ao vivo e a cores, com a presença do Flávio, que é o vice-presidente do nosso Lean Institute Brasil. Então, eu estou muito, muito feliz com esse dia. Como o José Vicente falou, é um marco para operações, mas é um marco para nós, do curso. Eu trabalho nesse curso há 8 anos, gosto muito dele, tenho um carinho muito grande. Quem está comigo, os meus alunos, sabem o quanto que a gente gosta do curso e quer trazer coisas novas para o curso. Então, isso é para todo mundo da sociedade, a comunidade, empresas, e para vocês, os alunos de Engenharia da Produção. Então, boa palestra. Eu vou convidar agora o Flávio, e eu vou mostrar para vocês que, além de vice-presidente do Lean Institute Brasil, eu vou ler um pouquinho o currículo dele para vocês, em algumas linhas, conseguirem identificar o potencial dele. Por isso que a gente está tão feliz dele estar aqui hoje. Então, o Flávio, ele é engenheiro, mestre e doutor pela USP. O programa de pós-doutorado dele é no MIT, em colaboração com o Lean Enterprise Institute. Ele hoje é vice-presidente do Lean Institute Brasil. Ele é professor da Unicamp, examinador sênior do Prêmio Nacional de Qualidade de 96 a 2004. Como consultor em gestão da qualidade e produtividade, desenvolveu por mais de 20 anos projetos em empresas de diversos portes e setores. No LIB, desde 99, participa do desenvolvimento do Lean Thinking em diversos ambientes industriais, inclusive aqueles onde sua aplicação ainda é pouco difundida, tais como serviços, administração e construção. Então, Flávio, professor Flávio também, né, que hoje, como Flávio, seja bem-vindo. Ele vai fazer a explanação, depois a gente vai abrir para as perguntas, depois que ele terminar. Então, aproveitem, depois fiquem à vontade para perguntar depois que a gente terminar, tá bom? Obrigada, professor. Bom, muito obrigado. Agradeço aí o convite da FAI para estar aqui com vocês hoje, né? É um prazer sempre estar aqui em Curitiba, né? Uma cidade que eu gosto muito, reconhecendo também vários rostos aí, algumas empresas onde a gente já teve contato, né? Então, vamos bater um papo então hoje sobre Lean, né? E preservar bastante esse tempo ao final, colher as perguntas, ver o debate aí, né? Como que vocês têm aplicado isso nas empresas de vocês e o que vocês querem discutir, né? Bom, o assunto que a gente vai falar sobre o papel da liderança na transformação Lean, né? E como a gente conseguir transformações mais sustentáveis, né, no sentido de mais perenes, né, e não voos de galinha, como alguns dizem, né, que é um voo curto, né? A gente quer que a transformação Lean realmente crie raízes e seja um processo, né, permanente e cada vez mais avançado nas empresas, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando, né? Quer dizer, 2 assuntos fundamentais, né, que a gente não pode esquecer, né? Se o Lean é tão reconhecido, né, pela sua efetividade
na transformação das empresas, como que a gente pode fazer isso de uma maneira melhor, né? Então, esse que é o nosso assunto, né? Muitos de vocês conhecem o Lean Institute Brasil, né? Mas é interessante a gente se apresentar, né? Nós fazemos parte aí de uma rede de institutos, né? no mundo todo, em vários países, né? A rede foi fundada pelo James Womack, né? O principal guru que participou daquela pesquisa original lá do MIT, né? E aqui no Brasil foi fundado pelo José Roberto Ferro, né? Que também participou daquela pesquisa, e a gente tem orgulho de ter ajudado a construir essa rede, né? O nosso instituto foi o segundo a ser fundado, né? Tem outro guru que escreveu o livro pioneiro lá junto com o James Womack, que é o Dan Jones, né? Que tem o instituto no Reino Unido, fundou lá, mas ele foi o terceiro, né? Então, a gente sempre tem orgulho de dizer, a gente fala de tanta coisa ruim do Brasil, né? Mas a gente aqui no Brasil, a gente tem muita coisa boa, né? Quantas empresas não começaram o Lean aqui no Brasil, né? E expandiram isso para as suas corporações, né? Mundo afora, tá? A nossa missão, melhorar as organizações e a sociedade através da prática da gestão Lean. Então, aqui tem algumas palavras importantes, né? Para todo mundo que pratica Lean, né? Não só para o nosso instituto, né? Melhorar sempre, né? Todas as organizações, sejam públicas, privadas, né? Não só as empresas, e a sociedade, né? Quer dizer, por que a gente faz tudo isso, né? Para que a gente realmente possa ter um país com melhor qualidade de vida, né? A gente possa ter um país mais competitivo, né? Acho que é isso que todo mundo está batalhando nas suas empresas, né? Não é só para, né, ter a sua justa remuneração no fim do mês e para a empresa ter o seu justo lucro a partir de um bom atendimento e valor agregado aos clientes, né? A gente quer que tudo isso reverta para a sociedade, né? Através da gestão Lean, né? Porque Lean é gestão, né? Não é uma simples coleção de ferramentas, e através da prática dessa gestão, né? Lean não se aprende na teoria, só se aprende fazendo, né? E é assim que a gente desenvolve, né? Fica aí o convite para quem gosta de ler, né, e quer se aprofundar, né? Tanto no nosso site, a gente tem lá mais de 500, né, algumas atividades que a gente faz, né? Muitos aí conhecem o nosso grande evento, o Lean Summit, né? Muitos já estiveram, né? Eu reconheci alguns rostos aqui, né? Onde reúne mais de 1000 pessoas, a gente faz a cada 2 anos, ano que vem vamos ter outro, né? E a gente faz consultoria, ajudando a aplicar na prática nas empresas, treinamentos, publicações, e a comunidade. A gente sempre gosta de dizer, é isso que a gente mais faz, né? Tentar reunir a comunidade Lean, seja nos eventos, seja no LinkedIn. A gente tem um grupo de mais de 9.000 pessoas. Se vocês colocarem lá uma pergunta, algum colega vai responder. Não precisa nem ser alguém do Instituto, né? Canal no YouTube e tal. Fica o convite aí para vocês acessarem, tá? Bom, da onde que vem, então, esse conceito do Lean, né? Acho que muitos que vieram têm já alguma prática, mas aqueles que estão conhecendo, então, vem dessa pesquisa pioneira que foi feita no MIT, né, onde reuniu empresas, naquele primeiro momento, muito mais empresas automobilísticas, né, as grandes montadoras do mundo inteiro, né, de todos os continentes, financiaram uma grande pesquisa lá no MIT, né, e essa pesquisa buscando comparar a produtividade, né, com vários parâmetros, né, e ela chegou a algumas conclusões, né, e revelou para o mundo todo um processo que tinha ocorrido, né, desde a década de 50, 80, onde a Toyota desenvolveu um sistema diferente, né? Então, que ele se destacava, né, por conseguir, comparativamente, né, naquela época, entre as produtividades que ela conseguia numa fábrica da Toyota no Japão e uma empresa americana, tipo uma Ford, uma GM, né, nos Estados Unidos, ela conseguia fazer o mesmo tanto de carro com metade dos funcionários, metade do espaço, enfim, muito mais produtiva, né? Dava de 10-0, como a gente fala no Brasil, né? E aí surgiu esse termo, né? O próprio James Womack, que é um dos gurus aí, ele disse que foi um estagiário lá da equipe de pesquisa que falou, poxa, esse negócio é lean, né? Lean em inglês, né? Uma coisa enxuta, uma coisa magra, uma coisa sem gordura, sem desperdício, né? E aí ficou, né? Esses são os autores daquele primeiro livro que chama A Máquina que Mudou o Mundo, né? Que muitos conhecem, e depois o Dan Jones, né? Que é esse da nossa rede do UK, esse é o Ross, que era um reitor do MIT, e o James Womack, que fundaram essa nossa rede, né? E escreveram um novo livro tentando desvendar para o mundo o que é isso. Porque a hora que o pessoal começou a descobrir, né, que essas práticas que foram desenvolvidas na Toyota eram muito competitivas, tentaram entender.
A primeira reação, né, quando a gente vê uma coisa assim, é tentar copiar, né, as coisas mais aparentes, né? Então, o pessoal, né, se até hoje a gente vai numa empresa, não, nós temos Lean, nós temos Kanban, você vai lá, um cartãozinho colorido, né, pergunta para o operador da máquina, mas como é que você sabe a próxima peça que você vai fazer? Ah, tem o MRP aqui, que o cara me manda aqui mensalmente, aqui, né? Então, é o velho sistema empurrado, disfarçado, coloridinho lá, né? Então, o pessoal copia a superficialidade, mas não entende a essência, né? Então, eles tentaram dar uma ajuda e tentar entender a essência, né? E esse livro deu um salto e hoje você der um Google aí, né, em qualquer livraria, você vai ter mais de 200, 300 títulos, né? Todo mundo tentando entender e, principalmente, na prática, né? As empresas tentando desvendar o que é isso, né? Num primeiro momento, o termo que surgiu foi Lean Manufacturing, né? E a coisa foi se propagando, né? Então, hoje, podemos dizer que não tem um setor da atividade humana que não esteja buscando aplicar o Lean, né? A gente vê em praticamente todas as áreas, né, uma aplicação. Se a coisa começou na automobilística, por muitos anos tinha esse preconceito, vamos dizer assim, né? O Instituto está indo para 20 anos que a gente atua aqui no Brasil, né? Então, vocês imaginam, lá no começo, né, mas esse negócio de Lean é de automobilística, mas nós não somos automobilística. Não, é um conceito de gestão, se aplica. Tá bom. Aí outros setores industriais, autopeças, tá bom. Mas é fazer pecinha repetitiva, tá bom, é parecido. Mas o setor de make to order, né? Isso aqui, Voigt Paper, né? Uma empresa que a gente trabalhou, faz máquinas de papel, de produzir papel, uma máquina de 100 metros de comprimento. Puxa vida, também dá para aplicar. E assim foi, né? A Embraer é um ícone, né, no Brasil de aplicação do Lean, indústria naval, bancos, seguradoras, hospitais, né, indústria de cimento, enfim, construção, né, indústria de processos, indústria farmacêutica, né? Puxa, mas aqui é em batch, é em grandes lotes, num grande misturador, um grande reator, não tem nada a ver com pecinha seriada, cada segundo, não interessa, né? A gente tem que entender a mentalidade que está por trás, né? E a gente vai tentar discutir um pouco sobre a essência, né? O Whirlpool, né? Aplicação em eletrodomésticos. Nestlé começou no Brasil. A primeira aplicação da Nestlé de Lean foi numa fábrica de Marília. A gente teve o prazer de participar com eles. É uma fábrica de biscoito, né? E depois vieram diretores industriais do mundo inteiro, viram aquele caso, e a Nestlé depois abarcou o sistema Lean mundial da Nestlé, né? Inclusive alguns brasileiros foram lá, né? Então, a gente tem que ter orgulho disso, né? Em inúmeras empresas isso aconteceu, né? Bosch, não sei se tem alguém aqui da Bosch, a Bosch começou lá em Campinas também, né? E propagou para o mundo inteiro, né? Bom, e isso, então, hoje chega a todos os setores e tem aplicação não só nas áreas produtivas, nas áreas administrativas, enfim, onde você imaginar, né? Bom, por que tanto interesse? Porque quem ajudaria aí? Difícil a gente, né, conseguir conversar com 300 pessoas, mas de onde vem tanto interesse pelo Lean? Como? Crise. A crise. Poxa, mas só na crise? Só agora que surgiu o interesse do Lean? Também. Com a crise aumentou, mas já tinha. Eliminar desperdício, né? Produtividade, enfim, resultados. Quer dizer, essa propagação do Lean é tão grande, né, e cresce cada vez mais, porque dá um resultado excepcional, né? Então, isso chama a atenção. As empresas que aplicam, a Toyota chamou a atenção, né, com aqueles resultados muito maiores que as outras, né? E todas as automobilísticas também depois começaram a copiar, né? Até com o próprio nome, às vezes, né? A Toyota inicialmente chamava de TPS, né? Toyota Production System. Então, tem um monte de empresa, né, o nome da empresa Production System, né? Ou algumas já ampliaram, Business System, né, que é um sistema de negócio. Bom, os resultados são impressionantes, né? Quem já aplicou, procura casos, vê eventos, vê publicados, né? Não são assim ganhos pequenos, de 5%, 10%, né? Qualquer ganho de 5%, 10% de qualquer coisa numa empresa é fundamental. Hoje em dia, a diferença entre, às vezes, né, a sobrevivência ou ela ir para o buraco e não conseguir nem pagar as contas, né? Mas os ganhos são muito mais palpáveis aqui, né?
Por que isso acontece? Porque ele traz uma mudança de mentalidade, um olhar diferente para algumas coisas que a gente está muito acostumado, né? E que a gente absorveu, né? E não questiona, né? Passa a não questionar, né? E às vezes acaba passando por cima dos desperdícios, né? Infelizmente, a gente acaba ficando anestesiado, né? Você chega numa empresa, tem uma série de desperdícios e você, puxa, mas a pessoa está deslocando aqui várias vezes, desnecessariamente. Não, é que não dá, é que aquela máquina já estava lá. Tá. As pessoas se acostumam, né? Então, a primeira mudança que o Lean tenta trazer é a indignação, né? As pessoas ficarem indignadas com o desperdício, com qualquer atividade que não agregue valor para os seus clientes, né? Então, essa é a primeira coisa. Se a gente tiver essa atitude, a gente pode almejar a ter resultados muito mais significativos, né? Bom, então, legal, surgiu o Lean, o pessoal começou a ver a Toyota, começou a ver exemplos de empresas em outros setores, né? Algumas corporações começaram a ver exemplos em uma filial, em outra, né? Isso começou a chamar a atenção, né? Puxa, dá um resultado excepcional, vamos fazer, aplica aqui alguma coisa, vamos aplicar uma célula, um negócio, puxa, ganhamos 30% de produtividade, sensacional, né? Então, muitos começam assim, né? Começa uma aplicação, às vezes, não muito organizada, né? Copiando algumas ferramentas, são ferramentas que decorrem de uma forma de pensar tão diferente que, às vezes, e as empresas têm tanto desperdício, né, cá entre nós, que muitas vezes não é difícil ter um primeiro resultado significativo. Essa que é a verdade, né? Eu não conheço um caso que no primeiro ano não tenha conseguido números daquela ordem de grandeza que eu mostrei, né? Reduzir o espaço 30%, ganharam produtividade de 40%, né? Para dizer a verdade, isso não é difícil. O difícil é manter, né? Então, aí que vem um dos temas aqui, né? Como fazer essa transformação realmente perene, tá? Então, infelizmente, a gente vê muitas vezes a coisa tomar esse rumo, né? Começa uma aplicação meio burocrática, né? Aí a matriz empacotou aquilo num grande sistema, deu um nome, né? Mandou um calhamaço, né? Hoje eletrônico, né? Mas antigamente o John Shook, que é o outro guru da nossa rede, né? Autor de vários livros, alguns de vocês conhecem, né? Ele falava assim, o Lean é implementado através de binder, né? Quer dizer, o cara faz uma pasta desse tamanho, com um monte de ferramenta, né? A matriz manda um checklist, ó, pessoal, vocês têm que aplicar aqui esse monte de coisa, né? Faça sentido ou não. Aí o pessoal aplica aquela coisa burocrática. Aí vai vir a auditoria da matriz. Vamos ticar. Essa ferramenta nós temos. Isso aqui nós temos. Vocês nunca viram isso, né? Só nos concorrentes, né? Ninguém nunca viu, né? Não foi na empresa de vocês, foi na do lado, pode falar, né? Então, isso aí não vai longe. Quer dizer, as pessoas começam a preencher papel para mais uma exigência, assim como a ISO acabou muitas vezes se tornando, né? Então, isso é triste. Isso não é fazer Lean, isso não é transformação Lean, isso não é empresa Lean, né? Isso vira mais um desperdício. Estão preenchendo papel sem dar resultado, sem pensar no cliente, né? E, em vez de eliminar desperdício, nós estamos agregando mais um desperdício. Então, esse aqui é o caminho triste, né? Felizmente, algumas empresas, e cada vez mais, né, estão percebendo que tem um outro caminho, né? Se a gente não encarar e não incorporar isso aos nossos sistemas de gestão, a gente vai entrar nessa trajetória descendente aqui, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. Quer dizer, como incorporar efetivamente ao nosso sistema de gestão e, lógico, qual o papel da liderança nisso, tá? Para que a gente não deixe acontecer essa curva aqui, tá? Bom, para isso, o primeiro entendimento que a gente tem que ter: Lean não é uma caixa de ferramentas, né? Tem gente que até hoje só fala, o Lean é uma ferramenta, né?
Não, o Lean é uma filosofia gerencial. Tem várias ferramentas que foram desenvolvidas dentro dessa filosofia Lean. E estão lá, né? Então, se eu tenho um parafuso, eu pego a chave de fenda. Se eu tenho um prego, eu pego o martelo, né? Então, eu tenho que entender, né? Eu preciso de um prego para quê? Eu vou pendurar um quadro, então eu quero pendurar um quadro. Se aparecer uma fita adesiva, eu não preciso nem de prego, nem de martelo, nem de parafuso. Quer dizer, então é esse entendimento que a gente precisa ter. As ferramentas estão lá, eu uso conforme a necessidade, né? E, infelizmente, ainda perdura um foco muito forte nas ferramentas, tá? Então, o Lean é muito mais do que isso, né? O que está pitando aqui? Por que chama Lean Thinking, né? O thinking aí é muito mais importante do que o Lean, né? A gente às vezes traduz, né, como mentalidade enxuta, né? Que seria a tradução disso aqui, né? Então, essa mudança da mentalidade, a mudança da visão que é o importante, né? E a gente precisa, então, discutir, bom, vamos ter que mudar isso em que sentido, né? Em que direção, tá? Bom, o desperdício, né? Quando a gente fala de Lean, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é a eliminação do desperdício, e sem dúvida alguma, essa é uma marca registrada, assim, é uma característica muito forte, é uma obsessão, né, do Lean. Todo mundo aponta o Taishi Ohno como um dos pais aí, né, do Lean, né, um executivo dentro da Toyota que juntou vários desses conhecimentos, né, e os famosos aí desperdícios, né, os 7 desperdícios, né. Então a gente fala muito disso, né, desperdício, eficiência, eliminar desperdício, melhorar a operação, né, com isso diminuir o custo e tal, né. E muitas vezes a gente esquece do lado principal do Lean, do foco principal do Lean, que é agregar valor para o cliente. Esse é que é o primeiro foco que a gente tem que ter, né? Eliminar desperdício é uma decorrência, né? O que é desperdício? Qual é a definição do desperdício? Tudo que não agrega valor, né? Tudo que a gente faz, tudo que despende algum recurso, seja água, seja energia, seja as pessoas, seja o tempo das pessoas, seja espaço, seja o que for, e que não agregue valor para quem? Para o cliente, né? Então, a gente fala muito do desperdício, né? Então a gente vê em muitas publicações, muitos livros e tal, que chama muita atenção, e é fundamental, mas a gente não pode esquecer que isso é simplesmente a negação de agregar valor. O que a gente quer é agregar valor, né? Então, a gente tem que eliminar o desperdício e a gente tem que estar vendo sempre formas de agregar mais valor, né? Então, hoje em dia, felizmente, existe um foco cada vez maior em inovação, né? Como uma fronteira aí competitiva, né, das empresas, né? Visando claramente agregar valor aos clientes, né? Se o Lean na manufatura, né, já foi tão propagado, tão divulgado, tão discutido, e tem muitos exemplos, né? O Lean no desenvolvimento de produto ainda é relativamente mais novo e mal compreendido, né? A gente tem todo o esforço nessa nossa rede global de desenvolver conhecimento e práticas e exemplos do que a gente chama LPPD, Lean Product and Process Development, né? Desenvolvimento de produtos e processos, né? Lean, né? Então, agregando novas funcionalidades, né? Então, a gente não pode nunca esquecer disso, tá? Bom, o que é o Lean, né? Eu gosto muito dessa frase aqui, existem várias, né? Existem várias formas que a gente pode juntar aí essas ideias do que é o Lean, né? Lean é um conjunto de conceitos, princípios e ferramentas usados para maximizar valor sob a perspectiva do cliente, consumindo o mínimo de recursos, utilizando ao máximo conhecimento e habilidade das pessoas envolvidas com o trabalho. Olha que interessante, né? Se a gente destacar, maximizar o valor sob a perspectiva do cliente. Começa daí. Primeira, acho que quando eu chego aqui perto, a gente tem que desligar esse aqui. Segundo, o mínimo de recursos, né? Então, sem dúvida, está no sangue essa questão de eliminar desperdício, né? A gente quer agregar valor, não de uma maneira
perdulária, né? Com retrabalho ou com exageros, com coisas que não vão agregar valor e que estão só onerando o produto ou tornando mais complexo, né? Não, a gente quer agregar valor para o cliente, mas com o mínimo de recursos. E essa última trecho aqui dessa frase nem sempre é lembrado, né? Muitas vezes não aparece, né? Mas ele, na verdade, é a essência do Lean. Né? Utilizando ao máximo o conhecimento e a habilidade das pessoas, né? envolvidas no trabalho. Né? Não é só dos especialistas, é de cada pessoa envolvida no trabalho. Se a gente chegar perto disso, aí a gente pode falar que está fazendo Lean. Quer dizer, cada pessoa, cada operador está usando o seu conhecimento e habilidade ao máximo para agregar valor e eliminar desperdício, diariamente. Todo dia, não é só num evento, não é só no fim do mês, né? Diariamente, todas as pessoas focadas nisso aqui. Isso é o Lean. Agora, é uma longa jornada para chegar lá, né? Ir lá, pintar um cartãozinho colorido, pendurar na parede é fácil. Agora, conseguir isso aqui é um processo, né? De internalização, de mudança cultural na empresa. Então, é disso que a gente está falando. Né? Para a gente ter uma transformação Lean realmente sustentável, a gente tem que chegar nesse ponto. Né? Tem vários livros do Lean, né? E a gente gosta muito de ir nas raízes lá. Né? Tem um livro sensacional, né? Que fala das raízes do Lean, né? E ele conta frases, né? De diálogos de pessoas que conviveram com o Taishi Ohno. Né? Então, tem um diálogo lá que um desses discípulos fala para ele: agora que eu estou entendendo, esse negócio de Kanban, né? O Kanban, né? Esse tempo já... E tem uma das regras que também quase nunca as pessoas lembram quando implementam o Kanban, que é de ir tirando os Kanbans, né? E reduzindo o Kanban, significa reduzir o estoque, né? Porque cada cartão significa, né, uma embalagem, uma coisa. Isso é uma das regras que poucos praticam. Tem que sempre ir reduzindo, né? Por quê? Né? Aí esse discípulo falou: agora que eu entendi. Então, o objetivo disso aqui não é reduzir estoque e tal, isso é uma consequência. O grande objetivo é estar mostrando cada vez mais as imperfeições para fazer as pessoas pensarem e resolverem problemas. Né? Então, vocês vejam, até uma ferramenta tão conhecida como essa, na verdade, o objetivo principal dela não é simplesmente reduzir estoque, é mostrar os problemas. Né? A hora que você está reduzindo cada vez mais o estoque, né? Você não tem um buffer, os problemas vão aparecer mais rapidamente e vai desafiar o conhecimento e a habilidade das pessoas em resolvê-los. Né? Então, é assim que a gente tem que entender. Né? E também lembrar que o Lean é um sistema de negócio. Né? Como eu falei, como o primeiro termo usado foi o Lean Manufacturing, isso gerou uma confusão. As pessoas acham até hoje, alguns falam, né, sistema de produção, sistema de manufatura. Né? O próprio TPS, né, que até hoje é muito falado. Né? A própria Toyota já não usa tanto mais o TPS, usa muito mais Toyota Way. Né? É o modelo Toyota, né? Dando no sentido que é um sistema de negócio da empresa toda. Né? Nesse evento que a gente faz, tem casos de aplicação do Lean em recurso humano, em vendas, em compras, na empresa toda. Né? Então, a gente pode aplicar e deve, e tem tido aplicações, né, em todas as áreas da empresa que você possa imaginar. Né? Falei do desenvolvimento de produto, que é uma fronteira aí, fundamental, um desafio, né? Senão, alguns dizem que tudo que a gente faz de melhorar na manufatura, às vezes é um retrabalho, devia já ter sido pensado, né, diferente, o produto, o processo, e a gente não teria que estar fazendo tanta mudança depois no layout e tudo isso, já devia ter nascido, né, se a gente desenvolvesse já os produtos e processos. Processos administrativos, né, se você pegar o próprio custo das empresas, né, em termos do custo da mão de obra direta e da mão de obra indireta que está nos escritórios, às vezes é maior. Né? E muitas vezes a gente não está focando. Né? E se eles não funcionam, a produção não está apoiada e você não consegue agregar valor para o cliente. Enfim, essas coisas estão todas ligadas. Né? O Lean desde a estratégia, né, é o que a gente chama de Hoshinkanri, né, o desdobramento da estratégia com o estilo Lean, né, desenvolvimento da liderança, que a gente vai falar, relação com clientes de uma maneira diferente. Se você consegue um sistema, né,
que tem um lead time, né, como a gente chama, um tempo, desde o início até o final, muito mais curto, você pode ser mais flexível, você pode ter modelos de negócio, de atendimento muito diferentes, né, totalmente diferentes dos seus competidores, então você pode ter uma relação totalmente diferente. Né? Gestão de pessoas. Tem setores que estão sendo os últimos a acordarem nas empresas. Né? Começou na produção, em muitas. Né? Vendas. E quem de vendas tem aqui? Uma pessoa, parabéns. Né? Porque é difícil, né? A gente vê o pessoal de vendas envolvido em querer aprender sobre Lean, querer aplicar. Então, parabéns. Tentem contaminar, né, nas empresas de vocês os colegas da área de vendas. Né? Tem tanta coisa a ser aplicada de como agregar valor ao cliente, como nivelar as vendas e tudo mais. Né? Gestão de pessoas. Tem alguém aqui de RH? Opa, esse já tem um pouco mais. Né? É ótimo, né? Porque a gente precisa ter todo esse apoio de toda essa mudança cultural que a gente precisa. Tecnologia da informação. Quem tem aqui? Tem, alguns aqui. Né? Tem todo o movimento, né, de tecnologia da informação, por exemplo, movimento ágil, né, que apareceu um pouco em paralelo com o Lean, absorveu alguns conceitos do Lean, tem algumas coisas muito legais, né, que absorvem o conceito Lean, né, de fazer em pequenos lotes, com qualidade na fonte, mas é parcial. Né? A gente tem tido uma discussão com muitas empresas, né, de que a própria aplicação do ágil é muito legal, ajuda muito, mas ela se limita a uma parte do desenvolvimento do software e não a toda a cadeia, né, de fluxo de informação. Né? As empresas hoje em dia, nesse mundo digital, todo mundo discutindo e-commerce, como a empresa ser digital. Quer dizer, isso está chegando, né? E as empresas não estão preparadas para isso. E o Lean ajuda muito, né? O conceito de Lean Startup. Né? Então, se aplica na empresa toda e a gente não pode ficar limitado à produção. Né? Quem aqui é da área de produção? Manufatura, logística, operações. Mais da metade aqui. Né? A gente tem que contaminar os colegas. Bom, então, legal, a gente precisa levar para a empresa toda. E como que a gente deve levar? Né? A gente, nessa nossa jornada, e interagindo com todos esses institutos em vários países, né, a gente vem sempre tentando aperfeiçoar, né, os métodos de como aplicar, de como obter transformações que realmente perdurem. Né? E a gente percebeu o seguinte, esse foco muito grande nos processos. Né? De novo, que é importante, que dá o resultado, nos processos ocorrem muitas vezes as transformações que vão agregar valor e entregar o produto para o cliente. Então, a gente tem que realmente ter um foco aí. Mas não pode ficar só nisso. Esse é que é o problema. Senão a gente cai naquela curva lá. Né? E a gente desenvolveu essa casinha, né? No sistema Lean tem várias casinhas, né? Tem a casa da Toyota, né? Que tem Just in Time, Jidoka nos pilares, muitos de vocês devem conhecer. Né? Essa aqui é uma outra casinha, né? Com outros termos, totalmente diferente daquela. Né? E nessa casinha estão representadas 5 dimensões que a gente não pode esquecer em qualquer transformação Lean. Tá? A gente chama isso aqui do LTF, Lean Transformation Framework. Né? Ele é um framework, quer dizer, ele é uma referência, uma estrutura, né, que serve para ser aplicada conforme a situação em cada empresa. Né? Mas é importante a gente balancear, a gente não ter as nossas implementações Lean só baseadas no processo. Né? A gente ter esses outros elementos. Né? Quais são esses elementos? Se a gente começar do telhado, né, primeira coisa que a gente tem que ter muito claro, qual é o propósito de qualquer melhoria que a gente queira fazer numa empresa? Lucro? Será que é lucro? Né? Muitas empresas procuram a gente lá no Instituto, né? E a gente, então, faz uma visita, né? Vai conversar. E a primeira coisa que a gente pergunta, mas por que você está querendo fazer o Lean? Né? Às vezes as pessoas não têm a conexão do que elas estão fazendo com um propósito maior. E às vezes nem o propósito daquela melhoria específica não está muito claro. Né? E aí fica, estou fazendo para aplicar a ferramenta, estou fazendo o Lean para aumentar a eficiência. Primeira resposta que veio, aumentar a eficiência.
puxa, mas tá bom, aumentar a eficiência em quê, por quê, o que é prioritário, o que o seu cliente está exigindo, o que os competidores estão te ameaçando, né? Se a gente não tiver claro que a gente tem que definir um propósito conectado à agregação de valor para o cliente, a gente também vai estar começando mal, né? Todos esses elementos estão definidos através de perguntas, né? Quais são os problemas que estão tentando solucionar, né? Você chega numa empresa, o que você está fazendo? Não, eu estou implantando um sistema novo. A pessoa adora, né? Comprar um software novo, botar um robô novo e tal. Mas por quê? Que problema você está querendo resolver? Essa pergunta é fatal, pessoal. Tentem praticar. Você chega numa empresa, o cara está pedindo investimento, o cara está querendo fazer alguma coisa, pergunta isso. Que problema você quer resolver? Se perguntem. A hora que você começar a propor uma coisa, eu preciso investir tal coisa. Que problema você quer resolver? É difícil de responder essa pergunta, né? Mas eu quero pôr um investimento, uma máquina nova aqui. Mas que problema? Não, porque ela vai produzir mais rápido. Mas por que você precisa produzir mais rápido? Não, porque dá para... Não, sabe, se for perguntando o que é o fluxo, o que isso vai agregar, às vezes aquele investimento não vai chegar para o cliente, não vai chegar no bottom line da empresa, sabe? Que problema você quer resolver? Não, o problema é porque eu não estou tendo entrega para o cliente. Bom, isso é um problema real. Por que você não está tendo entrega? Qual que é a causa raiz? Vamos entender, vamos ver, vamos trabalhar com fatos e dados, né? Vamos no Gemba, né? O Lean tem muita palavra japonesa. Gemba é lá onde as coisas acontecem, né? De repente você não está entregando para o cliente por causa de uma coisa simples lá, sabe, uma coisa que está desconexa da outra. De repente, aquele investimento não vai resolver nada. Você vai fazer aquele investimento, vai acumular mais estoque e vai continuar enroscando sei lá onde, que é a causa que não está entregando para o cliente. Então, a hora que você identifica qual problema você quer resolver, você vê que tem várias formas de atender. Pode ser aquela, pode ser outras. Pode ter outras mais baratas, mais efetivas, mais rápidas, né? Então, essa pergunta é fatal. Para qualquer coisa pequena ou estratégica, qual problema você quer resolver? Bom, respondida essa pergunta, tá bom, então nós colocamos em movimento, nós estamos buscando uma transformação. O que a gente precisa mudar no processo? Aí sim, meu problema é agilidade, meu problema é ser flexível, meu problema é que eu estou tendo muitos defeitos. Então aí eu vou priorizar. Tudo a gente pode fazer, né? Mas a gente tem que perguntar o que é que a gente deve fazer, o que é que a gente precisa fazer agora, o que é prioritário, né? A coisa também que é terrível é o nice to have, né? É bacana de ter. Não, mas isso aqui tem um desperdício, isso aqui eu podia aplicar uma coisa, aqui eu podia fazer tal melhoria. Tudo pode, só que isso são milhares de coisas. Você tem que ter uma prioridade, tem que ter um foco, né? Então, o que a gente precisa mudar no nosso processo para atender aquele propósito? Aí você vai escolher as ferramentas necessárias. Aí você vai abrir aquela caixinha e usar o que precisa, e não querer sair martelando o parafuso, né? Tá bom. E uma mudança muito grande no Lean. Mudar o processo e mudar a forma como o processo é melhorado, né? Depois eu vou voltar um slide de cada um desses. E a gente tem que desenvolver a capacidade das pessoas de trabalharem nesse novo processo. Isso aqui está completamente mudado. As pessoas estão trabalhando em célula, então o trabalho em equipe é totalmente diferente. Eu não tenho mais um departamento que empurra estoque, se tiver defeito, o outro que se vira. Não, a gente está tendo que colaborar. Os problemas estão surgindo ali diariamente, então elas têm que ter a habilidade de solucionar problemas muito maiores, né? O líder tem que estar presente, atendendo a equipe, fazendo fluir. Então o líder tem que ter uma outra atitude, um outro ownership. Então, as capacidades são outras para trabalhar nesse processo diferente para atender aquele propósito, né? E para que essas pessoas possam trabalhar, elas precisam ter um apoio totalmente diferente da liderança, né? Se a liderança for lá só de vez em quando e se vê um problema, procura o culpado, ninguém vai querer expor o problema, né? Então já começa daí, né? Se a liderança chegar lá e quiser dar a solução, ninguém vai pensar, a gente quer que as pessoas pensem, né? Se a gente olhar um PowerPoint no fim do mês, no ar-condicionado da sala da diretoria, o que vai acontecer? A hora que aparece um problema no fim do mês, qual que é a reação das pessoas? Qual é a primeira coisa que começa a ser discutida? Justificativas, né? Então as pessoas começam a querer justificar. A gente não quer justificar, a gente quer ver as causas, quer melhorar o processo, né? Então a gente tem que mudar o sistema de gestão também. Como é que essa liderança interage com o dia a dia, né? A gente fala muito do Lean, gestão visual,
da reação do dia a dia. A liderança tem que estar presente lá e tem que usar todos esses mecanismos, né? E com isso a gente tem que mudar o pensamento básico, né? A cultura. Tá? Então vamos falar um pouquinho de cada um desses elementos. Tá? Como que a gente pode aplicar, então, esse LTF, né? Bom, vocês viram aqui que eu fui fazendo, parecia aquela história da aranha, da coisa, não tem aquelas musiquinhas que a gente conta, né, para as crianças? A aranha pegou a mosca, pegou não sei o quê, pegou o rato, pegou o gato, né? Então aqui, quer dizer, a gente tem que mudar os pressupostos mentais para mudar o sistema de gestão e liderança, para apoiar as pessoas com novas capacidades, para elas trabalharem no processo, para a gente entender os propósitos, né? Então dá para fazer a musiquinha da aranha aqui, né? Bom, como aplicar o LTF, né? Isso que a gente chama do Lean Transformation Framework. Primeiro, ele é fractal, né? Quem gosta de matemática, né? Esse conceito dos fractais, né? São figuras aí formadas por repetições da mesma figura, né? Então aqui a gente tem triângulos dentro de triângulos, né? Então a gente olha aquela figura ali do LTF, você fala, não, mas isso tá bom, num planejamento estratégico, num presidente da empresa, dá para a gente falar daquelas 5 dimensões, sem dúvida, dá. Mas dá para falar numa célula, numa equipe ali, né? A hora que você aplica um Kanban, né? Como é que muda o sistema de gestão? Como é que o líder vai ser chamado a hora que faltar, a hora que levantar um vermelho, né? Qual é a atitude que ele vai ter? O que a gente tem que mudar no sistema de liderança? Qual o modelo mental? Quem resolve o problema? É o modelo mental quem resolve o problema é o engenheiro de processo? Eu fico esperando? Não, o modelo mental é que todos resolvem o problema todo dia, né? Qual o propósito que está sendo aplicado, né? A gente está fazendo aquilo simplesmente para reduzir estoque ou a gente está fazendo aquilo para atender o cliente melhor, para que a gente tenha o produto disponível na hora que ele quer, né? É um propósito totalmente diferente, né? Então, a gente pode praticar aquilo do micro ao macro e em todos os níveis intermediários. Segundo, que ele é situacional. Está aí o camaleão, né? Cada empresa e cada situação tem o seu propósito diferente, tem um problema diferente a ser resolvido. Então não adianta a gente ficar só copiando dos outros sem entender, né, aonde a gente quer chegar, né? Então ter um propósito muito claro, né? Muitos desses eu adiantei, vamos passar naqueles 5, né? O propósito e valor precisa ser claro, inteligível por todos, né? E as pessoas têm que entender aqueles objetivos específicos que eles estão trabalhando, como é que eles se conectam, né? Então, todo esse desdobramento, né, desse propósito é um trabalho também muito difícil de ser feito, né? Então, o propósito deve estar sempre ligado à criação de valor, perspectiva do cliente, que eu já tinha antecipado. Como eu falei, a gente tem um dos conceitos que ajuda, né, em tudo isso, não é o único, é o conceito do Hoshinkanri, que é o desdobramento da estratégia, né, no conceito Lean, né, onde a gente tem um alinhamento vertical e horizontal muito grande. Em muitas empresas a gente tem silos e não tem o menor alinhamento horizontal, né? Então é todo um processo de discussão, de estabelecimento não só de indicadores, de objetivos, mas também de ações, enfim, um processo bastante rico, onde cada pessoa lá na base, na sua célula de trabalho, entende o que ela tem que atingir para que a sua gerência, a sua área atinja, para que a diretoria atinja, para que a empresa atinja aqueles seus propósitos de agregação de valor, né? A gente fez alguns exercícios em algumas empresas, né, onde, quando elas começaram a descobrir o Lean, fizeram um mapeamento ou um levantamento dos seus indicadores, né? Interessantíssimo. Tentem fazer isso na empresa de vocês, né? Aí levantaram, tem lá um setor tal. Tá bom, ele tem 20 indicadores. Manda o cara preencher planilha, manda calcular não sei o quê, no fim do mês tem não sei o quê, bota tal. Tá bom. Na gerência tem tanto, aqui tem tanto, né? Qual que é a prioridade? Qual que é o painel de bordo lá da direção? É tal coisa, ela está priorizando tais indicadores esse ano. Tá bom. Então agora vamos ver a coerência disso aqui. Tente fazer esse retrato. Descobriram que dos 20 aqui, tinha 5 repetidos, tinha 10 que não se conectava nada com aquele lá de cima, se aqui tinha 4, 5, né? Isso que é o ideal, né? Que tinha 4, 5 e não 50, como muitas empresas têm. Tinha 4, 5, tinha vários que não tinham menor desdobramento, não iam ser atingidos nunca, porque não estavam amarrados, enfim. Simplificaram tudo isso de uma conexão, né? E não é só indicador, enfim, é todo um processo muito rico de visão. Começa daqui, ter um propósito claro da empresa e ter um propósito claro de cada melhoria, né? E no fluxo de valor, né? A gente fala muito do fluxo de valor no Lean, né?
Qual é esse alinhamento horizontal dentro de toda a cadeia da qual faço parte? Né? Essa é uma das discussões. Se a gente for para o pilar da esquerda ali, né, dos processos, né, o fato é que se a gente olhar para as empresas, a gente vê um emaranhado desse aqui. Né? O desperdício está disfarçado de trabalho útil. Né? Ninguém está parado, você já viu? Você chega lá, o cara está se movimentando, está empurrando uma caixa e tal. Agora, está gerando calor, né? Como dizem. Sabe, aquilo ali, o que vai agregar para o cliente? Né? Você chega num escritório, tem um monte de gente olhando para o computador. É mais difícil ainda de ver o desperdício. Né? Você chega na fábrica, você vê o estoque, você vê pessoas paradas, né? É um desperdício mais evidente. Você chega no escritório, o cara está olhando para o computador. Você não sabe se ele está olhando para um descanso de tela, se ele está preenchendo uma planilha inútil que ninguém vai usar. Quer dizer, né? Então é difícil a gente mudar os processos. Né? E é por isso que das primeiras traduções do Lean, né, que veio nesse livro Lean Thinking, né, que eu citei lá, que deu o nome, né, ele fala de 5 princípios. Né? Hoje em dia foi ampliada, né? Tem várias outras leituras e vários outros complementos no entendimento do que é o Lean. Mas esses 5 princípios continuam muito fortes. Né? Então, valor, entender o que é valor para o cliente é o primeiro deles, né? A gente já falou. Fluxo de valor, entender o fluxo de valor. Né? Então, aí uma ferramenta que é o mapeamento do fluxo de valor é muito importante, né? Muito usada por vários de vocês. Né? Tem aquele livro famoso, né, Aprendendo a Enxergar, foi escrito pelo John Schuh, que é um ex-Toyota, que faz parte da nossa rede, é presidente do Lean Institute nos Estados Unidos atualmente. Né? O James Oman, que está de Senior Advisor, né? Já está um pouco no bastidor, vamos dizer assim, apoiando. Né? E ele, quando revelou esse mapeamento de fluxo de valor, dizia que o pessoal da Toyota não gostou, né? Que aquilo era quase um segredo, que o sensei fazia ali e dizia para o pessoal o que fazer. Né? E essa democratização, todo mundo ter essa visão, né, de conseguir mapear um fluxo e conseguir desenhar um estado futuro, é uma coisa muito poderosa. Né? Eu, antes de conhecer o Lean, né, falaram aí em 99, nossa, estou cheio de cabelo branco aqui, né? O Instituto está indo para 20 anos, ou está indo para 19, né, no Instituto. Mas antes de entrar no Instituto e começar a descobrir o Lean, eu atuei muitos anos em gestão da qualidade. Né? E fiz muitos trabalhos de grupos de melhoria e tal. Né? Depois que eu fui, que são fundamentais, e o Lean usa muito todos esses conceitos de pessoas resolvendo problemas, fundamental. Só que aí, depois que eu fui aprendendo um pouco do Lean, principalmente essa questão do fluxo de valor, eu comecei a pensar, né? Puxa, teve tanta melhoria que a gente bateu palma, né? O pessoal, fiz uma melhoria aqui, ganhei tantos minutos da máquina, multiplica pelo ano, tal, pô, que bacana, né? Aí depois eu ficava pensando, caramba, não tinha a menor visão do fluxo de valor. Às vezes, será que aquela melhoria pontual não engargalou, não parou no processo seguinte? Ninguém se perguntava isso, né? E até hoje muitos ainda não se perguntam, né? Ainda tem uma visão muito pontual, né? Nos silos e tal, e não essa visão do fluxo de valor, né? Da matéria-prima ao produto acabado, né? Fluxo contínuo. Né? Então, no conceito Lean, ao entender o fluxo de valor do começo ao fim, vamos identificar onde o fluxo está quebrado. Né? E vamos desenhar o fluxo contínuo. Uma das formas é células, né? Então isso é muito forte, né, no Lean. Né? Vamos puxar, vamos fazer um sistema puxado, né? Então supermercado, Kanban, né? Não fazer aquela previsão, né, pela demanda. Ninguém tem bola de cristal. Faz a previsão da demanda, manda produzir grandes lotes para minimizar, né, o setup, e vamos botando em estoque, vamos rezar para que aquela previsão de demanda se cumpra. Nunca cumpre, né? Então sobra de um produto, falta do outro, a empresa tem lá 60 dias de estoque e o nível de atendimento de 70%, 80%, 20%, 30% está perdendo de venda, não tem o produto que o cliente quer. Isso é típico. Né? Aplica o Lean, a gente faz em pequenos lotes, faz rapidamente, né? Faz puxado, o que vendeu a gente faz, né? O que não vendeu a gente não faz, enfim. Esse conceito de puxar, né, e de fluxo contínuo é fundamental ao aplicar nessa revisão do fluxo de valor. E, principalmente, a busca da perfeição. Quer dizer, esses mecanismos expõem os problemas que rapidamente têm que ser resolvidos pelas pessoas. Né? Então, aqui são aqueles mais ligados ao processo. Né? Eu estou ainda aqui no item 2 do processo, eles são muito fortes. Né? É uma visão que muda completamente. Né? Então, tem gestão visual. Por que a gente fala gestão visual? Gestão visual não é pintar bonitinho, botar as etiquetas. Né? As pessoas poderem enxergar o quê? O que a gente quer que eles enxerguem? Primeira função da gestão visual. Vamos ver, quem dá um chute aí? Hã? Sim, o quê? Os resultados.
é legal ver os resultados, então, mas aquele resultado do mês, legal. Mas quais são os resultados que a gente quer que eles vejam? Os imediatos. Né? Primeira coisa que a gente tem que ver é se eu estou dentro do previsto ou fora do previsto. Essa é a primeira coisa. A gente fala de 5S. 5S não é deixar limpinho, bonitinho. Né? 5S, antes de mais nada, é poder expor os problemas. Se o ambiente não está organizado, se eu não tenho um padrão, como é que eu vou saber se eu estou fora do padrão? Se eu estou atrasado, se eu estou adiantado? Né? Então, a gestão visual é para isso. Ao aplicar isso tudo e mais a gestão visual, a gente expõe os problemas rapidamente e a busca da perfeição é muito mais rápida. Né? Não é no fim do mês, um grupo de melhoria, é diariamente. Né? Então, esse no 2. Né? E, ao transformar os processos, a gente tem que embutir nos processos como ele vai ser melhorado. Né? Então, o andon. Né? Andon é mais outra palavra japonesa, que é um sinal. Né? O cara tem um problema, ele puxava uma cordinha, né? Hoje em dia um botão, uma coisa eletrônica, e para a linha. A gente fala de empowerment, né? Não tem empowerment maior do que um operário ter o poder de parar uma linha de produção. Vocês imaginam, milhões, né? Ali de capital, a cada 1 minuto sai um carro, né? Se for uma automobilística, o operário tem o direito de parar uma linha no sistema Lean. Né? Por quê? Porque a gente não quer empurrar os problemas com a barriga, a gente quer resolver os problemas imediatamente. Né? E, ao apertar o botão, também não vai ficar todo mundo cruzando ali os braços esperando o dia inteiro. Né? O team leader tem que estar lá em fração de segundos. Não resolveu, toda a equipe de apoio, de manutenção tem que estar lá. A gente tem que resolver o problema. Quer dizer, então, tem problema, pare. Isso é um paradigma dificílimo de implementar. Né? Então, e o que acontece ao parar? Qual é todo o apoio que vem? Né? A cadeia de ajuda, como a gente chama. Então, o processo tem que ser desenhado já visando a sua permanente melhoria. Né? E o terceiro elemento, desenvolver as pessoas. Além do processo ser desenhado para ter a sua permanente melhoria, os processos são também uma forma de desenvolver as pessoas. Né? Essa aqui é uma frase interessante de um executivo, né? Ao conhecer a jornada Lean, não estamos apenas solucionando problemas, a gente quer solucionar os problemas e rapidamente, mas nós queremos, antes de mais nada, desenvolver solucionadores de problemas. Esse aqui é a grande mudança. Né? Tudo isso, no fundo, a essência está aí. Né? E a gente tem várias formas, uma delas é o processo A3. Quem aqui já usou, a gente chama às vezes pensamento A3, processo, vários aí levantaram as mãos. Muito bom. É simplesmente uma organização do PDCA. Né? A gente vai mostrar daqui a pouco. Bom, o sistema de gestão e liderança. O que a gente quer desse sistema de gestão? Que ele lidere pequenos ciclos de PDCA e que ele aponte como liderança a nossa visão de futuro, onde que a gente quer chegar. Né? E a gente consiga fazer experimentos. Por que a gente fala método científico de solução de problema? Né? São experimentos. Né? Isso aqui também um líder da Toyota. Vá ver, pergunte por quê e mostre o respeito. Né? Essa frase ele resumiu o que ele acha que é o papel do líder. Né? Vá ver, vá no Gemba. Né? Não fica lá no escritório. Tem um problema, vai lá com a equipe, vê o que está acontecendo. É totalmente diferente você ir lá, ver o que está acontecendo e você receber um relatório com os números bonitos lá. Né? Pergunte por quê e não vai procurar o culpado. Né? A gente fala, tem que fazer o 5 porquê e não o 5 quem, né? Que na maioria das empresas tem. Né? E mostre respeito. Ele não está falando aqui bater nas costas das pessoas, faz parte, lógico, o respeito, dar bom dia e tudo, mas o que ele está falando é um respeito que vai muito além disso, é muito mais profundo. Qual é o maior respeito que a gente pode ter pelas pessoas? É respeitar a inteligência deles, que eles podem entender aquele problema e resolver, né? Com o apoio da direção. Né? Então, alguns elementos aí, vamos aprender junto. Né? O papel da liderança é em aprender junto. Então, todo mundo tem um papel na melhoria. Essa é uma mudança total no sistema de gestão. Né? O operador, ele não só executa um trabalho repetitivo, ele tem momentos de melhoria. Se ele tem um desvio do dia, ele perante um quadro com o líder, eles estão fazendo 5 porquês. Se tem um problema mais complexo, ele está fazendo um A3. Né? E conforme você vai evoluindo na carreira, né? Na pirâmide, né? Que aqui é uma pirâmide invertida, no fundo. Né? Então, se a gente desenhasse a pirâmide, estaria aqui o líder, né? Que normalmente a gente põe em cima, estaria aqui apoiando. Né? E conforme o líder tem equipe, ele, além de fazer melhorias também, ele desenvolve as pessoas. Desenvolve para que elas possam melhorar
o sistema, né? Um supervisor, ele desenvolve os líderes e ensina eles a fazerem melhoria. Conforme você vai subindo, essa melhoria é mais sistêmica, é mais do fluxo de valor. Talvez aqui eles façam melhorias mais da estação de trabalho deles, né? E até você chegar na direção onde a grande melhoria é definir as estratégias e os métodos para que toda a empresa melhore permanentemente, né? E quanto ao sistema de gestão, né? Se a gente combinar alguns elementos, a gente vai ter uma coisa muito poderosa, né? A gente ter esse desdobramento dos objetivos do negócio, a gente ter aquele roxinho curve, a gente tem o gerenciamento diário, né? Essas gestões visuais e todos esses métodos de cadeia de ajuda, do que acontece quando a gente expõe os problemas, e a gente resolver os problemas de uma maneira científica, né? Os mais imediatos, às vezes, com 5 porquê resolve, e alguns mais complexos, pode ser que a gente tenha que fazer um estudo mais profundo, e a metodologia 3 pode ser uma alternativa para nos ajudar nisso, né? Bom, e chegando ao último, o modelo mental, né? Aqui tem alguns exemplos tirados do livro do Pascal Denis, um livro bastante interessante, e ele faz uma brincadeira aqui, né, dos modelos mentais, né? Você pegar o líder tradicional, é aquele líder ditador, né? Faça do meu jeito, né? Ele acha que o papel dele é dar soluções, né? Já o líder Lean o que você acha? O que você está vendo? Por que isso aconteceu? Né? Ele conduz as pessoas numa análise de causa raiz, né? E junto resolver o problema, né? Tem alguns gerentes que têm preconceito, né? Ele acha que ele se rebaixa se ele for para o chão de fábrica, ele tem que ficar lá no escritório, perto da diretoria, né? O líder Lean vai lá ver com os próprios olhos, faz no Gemba, né? Padrões, numa visão tradicional, ninguém sabe, está lá, escreveram um negócio para o auditor ver, enfiaram na gaveta, está empoeirado, né? No sistema Lean, eles são simples, visuais, e todo mundo está praticando, né? No convencional, ninguém quer ser pego parando peças, né? Vai empurrando, vamos fazer número, depois alguém resolve lá na frente. No sistema Lean, pare quando tiver problema, né? No sistema tradicional, esconde problemas, né? Não quer ser pego por problema, porque se for pego, vão procurar o culpado, eu não quero ser o culpado, né? Quem sabe dou sorte de descobrirem lá para frente e eu não vou ser o culpado, né? No sistema Lean, a gente tem que desarmar isso e tornar os problemas visíveis, né? Essa é uma mudança fundamental. No tradicional, só os especialistas resolvem, no sistema Lean todos resolvem, né? Então, alguns modelos mentais aí que a gente precisa mudar, tá? Bom, com isso a gente passou em todos os elementos, né, do LTF. Nesse último do modelo mental, lembrar que no conceito Lean, a gente acredita que essa mudança de pressupostos, né, que fazem aquele modelo mental, e a cultura, né, como alguns falam, ele depende de uma mudança das práticas. Não adianta você dizer, pessoal, não vamos fazer estoque, é bom a gente fazer, né, fazer um fluxo de uma peça, faz uma peça, passa para o outro, pessoal, vamos lá, né? Aí você deixa uma superfície assim, o cara está fazendo aqui, opa, daqui a pouco você vai ver, tem 20 peças aqui, né? Quer dizer, a própria prática tem que mudar, não tem que ter nem onde pôr, não tem como, tem que passar a peça uma por uma, né? Aí ele vai incorporar aquela prática, né? Então, a mudança das práticas, se o gestor vai lá todo dia e pergunta por quê, e pergunta como é que vocês resolveram o problema, isso vai mudando também os pressupostos, né? Então, essa é uma parte difícil, né? Bom, então, para a gente ter uma transformação sustentável, a gente precisa desses elementos todos, né? Bom, quem que deve puxar essa transformação? Vai cair no líder Lean, né? E o que é ser um líder Lean, né? Qual que é o seu papel, que habilidades ele precisa ter, né? Vamos falar um pouco, então, desse líder, né? Bom, para que uma organização mude, a organização de vocês mude, né? Qual que é a primeira coisa que precisa mudar? Cabeça de quem? Do líder, né? Quem que é o líder? Vocês são líderes, né? Em diferentes níveis, né? Alguns mais no topo da direção, alguns na gerência média, alguns um líder do setor, enfim, né? Então, primeira ficha que tem que cair. Eu preciso mudar. É tão difícil, né? É muito fácil, né? Falar problema dos outros, desperdício da área dos outros, né? Faça esse exercício também, né? Estou fazendo vários convites, né? Vamos numa área ver desperdício, só que troque, né? Você vai na área da pessoa, a pessoa vai na sua. Vai achar um monte de desperdício, né? Volte na sua área, né? A gente não está treinado, né? A tendência vai ser justificar. Não, mas isso foi só hoje. Não, mas isso aqui é por causa de... Não, isso é um desperdício. Temos que discutir com a causa e resolver. É isso, né? Então, a gente precisa mudar. A gente precisa mudar esses pressupostos, essas atitudes,
né? Uma referência bastante interessante, né, que a gente tem usado bastante no Instituto, é esse livro aqui, né, também publicado por nós, também é uma pessoa da nossa rede, chama Liderar com Respeito. De novo, pegou aquela palavra lá do Mr. Show, né? O líder mostrar respeito, né? E ele elenca aqui 7 elementos da liderança Lean, bastante interessantes, né? Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, também tem o slide de cada um. E é uma dica, né? É lógico que não é completo, não é só isso, mas é um bom roteiro de algumas coisas que a gente precisa mudar para ter efetivamente uma liderança Lean e que efetivamente leve a empresa e as pessoas a obterem um resultado, um desempenho superior, sustentado, como a gente falou lá no início da palestra, né? Então, o líder tem que saber desafiar, né? Mas também ele tem que saber apoiar. Olha que interessante, né? A gente pode olhar esses elementos, alguns têm um contraponto bem evidente, né? Ele tem que ensinar, né? Então ele desenvolve as pessoas, essa é uma das principais tarefas do líder Lean, desenvolver os solucionadores de problema, mas ele tem que aprender. Olha só. Qual que é o líder que tem a humildade de dizer que ele precisa aprender? Poucos, né? Ele acha que ele vai se afirmar se ele achar que ele sabe mais que todo mundo e que ele dá a resposta para tudo, né? Desse jeito ele não vai desenvolver ninguém, né? Ele tem que escutar, né? Tem que trabalhar em equipe, né? E vá ver você mesmo. Esse é um princípio que apoia tudo. Vá ao Gemba, né? Bom, se a gente começar desse, né, que está lá na base, a gente já falou, né? Mais algumas palavrinhas. Então, ele praticar o Genshi Genbutsu, quer dizer, ir ao lugar onde as coisas acontecem, né? Ir ao Gemba, né? Seja qual for o seu Gemba. Se você é da função de vendas, você tem que ir no seu cliente, né? Não é ficar esperando o relatório aqui, é ir lá, vivenciar, ver como é que o cliente usa o seu produto, né? Isso traz uma transformação total, né? Se você é de compras, você tem que ir lá no fornecedor, ver as dificuldades que ele está tendo, você está exigindo um monte de coisa, você vai lá, quantos num relato essa experiência, né? Ao ir lá no fornecedor, mas não está entregando, não está não sei o quê. Aí o fornecedor mostra um monte de coisa que você, como cliente, é que está gerando, né? O seu sistema de planejamento é uma confusão, você pede uma coisa, daqui a pouco pede outra, enfim, né? Você dificulta, exige coisas que não é valor para o cliente, que às vezes encarece, enfim, esse diálogo, né? Enfim, cada um tem o seu Gemba, né? Que precisa ser visitado e estudado. Agora, e no Gemba fazer o quê? Né? Também tem isso. O líder Lean vai no Gemba ver o quê? Ver aderência a padrões. Então, primeiro tem que ter padrão. A maioria das empresas não tem padrão. Tem lá uma folha burocrática, né? O que é o padrão? O que eu faço? Qual é o ritmo? Como é que eu exponho os problemas? O que está dentro do padrão? O que não está? Né? Identificar problemas, ensinar as pessoas a desenvolver, a resolver esses problemas, né? Então tem que ter um propósito. Eu estou indo lá com que frequência, então também isso tem que ser uma rotina, tem que ser uma coisa sistemática, né? E a cada vez que eu for, eu tenho que ter também um propósito muito claro, né? E não, né? Ir no Gemba, bater na sua... A gente, quando começa a falar isso do Gemba, né? O líder Lean tem que ir no Gemba. Não, mas eu já vou. Todo dia eu estou na fábrica. É isso o Gemba? A gente quer? Todo dia eu estou na fábrica? Não, eu conheço os operadores todos pelo nome. Legal, mas fica só nisso? Isso não é o Gemba, né? Vai no Gemba, viu uma coisa errada, já procura o culpado. Também não é isso que a gente quer, né? Vai no Gemba para dar ordens, né? Vai no Gemba para passear, só para ver se está bonito, né? Acompanhar um chefe, né? Vai no Gemba para reclamar. Pessoal, mas já não falei para tirar esse pallet aqui do... Isso é líder? Que líder é esse? Né? Infelizmente, a gente ainda vê muito, né? E acha que está... Não, mas eu já vou no Gemba, né? Só que vai no Gemba fazer isso aqui, né? Não é isso que a gente quer, né? Então, a gente fala de rotinas, né? do Gemba Walks, ou chame como quiser, né? Você tem uma coisa escalonada, onde cada nível tem uma frequência, tem uma rotina, todo dia tal da semana eu sigo um roteiro, cada semana eu paro um pouco mais num setor, na semana 2 eu paro no outro, enfim, eu tenho um método, eu tenho o que eu olho, né? Eu tenho um registro, então o líder vai lá com a área de apoio, vê os problemas, manutenção, vamos resolver isso, PCP precisa mudar isso aqui, tá bom, na semana que vem a gente volta e a gente dá uma satisfação para a equipe.
A gente anotou, a equipe de liderança vai tomar algumas providências e a gente volta lá e checa se aquilo foi... Isso é uma coisa totalmente diferente de passear num chão de fábrica, né? Isso efetivamente apoia, né? Aí a gestão visual também tem que ser usada. Ao invés de eu ficar esperando o relatório no fim do mês, que vão chegar as notícias ruins, né? Eu estou indo lá com uma certa periodicidade, né? Pode ser diária, pode ser semanal, depende do nível. Eu estou usando como informação, não o relatório do PowerPoint lá, o mesmo na gestão visual da equipe. Assim como eles estão vendo os problemas ali, eu estou vendo junto com eles. E eu estou vendo alguma coisa desviada. Isso também, né? A gente vê muita empresa. Tem lá a gestão visual, tem lá um monte de coisa vermelha. E o que vocês estão fazendo com isso? Ah, não sei. Está vermelho, olha, né? A equipe tem que ter a solução de problemas ali do lado, né? Então, se o líder for lá e, puxa, vocês viram esse desvio, o que vocês fizeram? Ah, nós já iniciamos uma solução de problemas. O que vocês precisam de apoio? Opa, é uma relação completamente diferente, né? Então, esse primeiro elemento já começa daí. E o tempo para ir no game? Ah, não tenho tempo, não tenho tempo. Onde é que está o nosso tempo? Estamos respondendo e-mail, estamos em 1000 reuniões, né? Então, o gerente Lean, né, o líder Lean, ele tem que se organizar, né? Ah, mas o meu chefe me chama toda hora. E o ideal é que comece de cima, né? Cada um se organizar, ter horários reservados para ir fazer isso. Então, as empresas que têm rotina, ó, todo dia, das 8 às 8h30, o líder está lá no chão de fábrica, está lá. Aquilo é sagrado, ninguém vai marcar reunião naquele horário, né? Isso é o mínimo, poxa, né? Bom, desafiar, né? Por que a gente não desafia? Poxa, mas a gente quando começa a fazer, né, às vezes o mapeamento de fluxo-valor e começa uma transformação, então, qual é o propósito? Nós precisamos atender o cliente, a gente não está atendendo no prazo, tá bom. Quantos por cento está fora do prazo? 30%. Então, bom, nosso objetivo vai ser o quê? Chegar a 1% nos primeiros 3 meses? Depois nós vamos chegar a 0 um dia. Não, tá louco, poxa, a gente está 1 ano fazendo e não conseguimos baixar isso, está aumentando. Vamos botar 28%, vamos ganhar 2% aqui, né? Já vai ser uma melhoria. Não. Por que as pessoas têm medo de assumirem metas desafiadoras e às vezes tem líder que tem medo de propor uma meta desafiadora? Porque o pessoal tá imaginando que vai fazer mais do mesmo. Fazendo mais do mesmo não vai chegar mesmo, né? Se a gente não se propuser a mudar os modelos mentais, mudar os processos, nós nunca vamos nos comprometer com metas que são saltos reais, né? Mais significativos, né? Então aí vai também do aprendizado, né? Bom, saber escutar, vai no game, entender a situação, tem que escutar o que as pessoas falam, os problemas que o operador está vendo, que a gerência precisa resolver, né? E escutar é diferente de ouvir, né? Ouvir é uma coisa física, escutar é realmente processar, empatia, né? Uma série de coisas aí, né? Refletir, né? A gente aqui, modelo latino, né? O cara nem terminou de falar, a gente já está falando em cima, né? Você pode ver, o modelo oriental, a pessoa termina de falar, você reflete, depois responde, fica aquele minuto de silêncio no meio, né? Bom, ensinar e mentorar, né? É um papel também do líder Lean. O que desencoraja as pessoas a pensar, né? O que o líder, muitas vezes, o líder que não é Lean faz, que desencoraja as pessoas? O que vocês acham? Não dá certo, já desencoraja, né? Que mais? Comodismo? Então, mas se a gente quer que as pessoas pensem, a primeira coisa que o líder não pode fazer, se apressar em ele querer dar a resposta, né? Isso é um desrespeito. Se a gente está falando de respeito às pessoas, isso é um desrespeito. Ele está achando, então, que as pessoas não têm capacidade de entender e de resolver o problema, né? Então, mais importante que dar a resposta certa, o líder Lean tem que saber fazer a pergunta certa, né? A gente tem até um curso que a gente dá, como fazer a pergunta certa. É um sofrimento, né? A gente coloca o pessoal em algumas situações, como é que você interagiria com as pessoas, né? São perguntas que façam as pessoas pensar, né? Como que você chegou a essa conclusão? Por que você acha que isso é relevante, né? Como que você comprova que essa é uma causa, né? E não, às vezes as pessoas... o líder tem que fazer pergunta? Então vou fazer pergunta. Por que você não faz tal coisa? Está mandando fazer do jeito dele, do mesmo jeito, né? Então não vale também, né,
fazer uma ordem travestida de pergunta, né? Tem que fazer a pergunta aberta para que a pessoa pense, né? E o processo A3 que eu citei lá, ele nos ajuda muito, né? Também, enfim, uma coisa bastante complexa, quem se interessar, procure fontes aí explicando, não é um mero pedaço de papel. O nome A3 vem do tamanho do papel, né? Aquele papel A3, né? Padronizado. É simplesmente o importante é o processo que é desencadeado por trás dele. A forma como você registra, que tamanho que está, se é eletrônico, se é à mão, nada disso importa. Importa o processo que está por trás, que é, no fundo, um PDCA. Né? Então, por que ele é dividido dessa forma? Tem o que a gente chama o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito tem as propostas, as contramedidas. Né? Quando a gente tem um problema, qual é a primeira tendência? Querer dar uma solução. Né? É o que a gente chama o jump to solution. O cara nem entendeu qual é o problema e já quer dar uma solução. Vamos fazer tal coisa, vamos fazer tal coisa. Né? Então o A3 é assim, calma. Primeiro, qual o contexto? Por que isso é importante? Qual a conexão disso com o negócio? Como é que é a situação atual? O que está acontecendo? Como é que esse problema se demonstra? Né? E aqui o problema pode ser uma coisa específica, lá pode ser o problema estratégico da empresa que está sendo analisado pelo presidente. Ele pode usar da mesma forma. Né? Qual que é o objetivo que eu estou buscando? Né? Uma vez que eu entendi, vou ter um objetivo específico para atingir num prazo não muito longo, nem que seja um passo, depois eu vou ter outros. Né? E eu vou estabelecê-lo depois até de entender um pouco de onde a coisa está se concentrando. Né? Quais são as causas disso estar acontecendo? Só depois de entendido isso, e não só por mim, feito um consenso com uma equipe multidisciplinar envolvida com isso, aí que eu passo para pensar em contramedidas. Né? Alguns falam soluções, a gente não usa solução porque nada é permanente. Depois a gente vai melhorar mais ainda. Aí sim eu vou endereçar aquelas causas. Né? E depois eu faço um plano de como eu vou implementar e acompanhar. É dificílima essa disciplina, pessoal. A gente começa a discutir qualquer coisa, vem para cá. Opa, aí vira brincadeira, vira gozação. Peraí, isso é lado direito, segura. Vamos para o lado esquerdo. Tente fazer também esse exercício. Né? Mas é muito rico. Se a gente realmente entende, cria um consenso, qual é o problema, qual é a causa, a gente vai para soluções muito mais efetivas. Né? E a gente fala que o A3 é um elemento de conexão. Né? Isso aqui é uma figura histórica, o John Schuch, que mostra da tilografada aqui, de quando ele começou a aprender na Toyota, lá há 30 anos atrás. Né? Ele foi o primeiro gerente americano a ter cargo de gerência na Toyota do Japão. Né? E ele ajudou a Toyota quando ela foi implantar a primeira fábrica nos Estados Unidos e toda essa transformação cultural num outro país e tal. Né? E ele nos ensina muito, e ele mostra sempre essa figura. Né? Esse aqui é o líder, esse aqui é as pessoas. Onde é que está o A3? Representado aí, simbolicamente. É a corda. Né? O líder está conduzindo as pessoas através do processo A3, fazendo aquelas perguntas certas. Né? Quem está fazendo esforço? A equipe. Né? Quem tem que buscar as causas e os fatos é a equipe. Né? O líder está conduzindo. Né? Isso aqui é um simbolismo aí bastante profundo. Né? Bom, trabalhar em equipe, né? Toda empresa, todo mundo fala de trabalho de equipe, mesmo que ela não esteja na jornada Lean, mas no Lean ela é muito mais importante, né? Porque a gente tem esses processos que vão exigir a gente trabalhar em equipe. Quando a gente faz um mapa de fluxo de valor e que a gente mapeia o processo do começo ao fim e põe uma equipe multidisciplinar, é uma verdadeira catarse, assim, é uma terapia de grupo, eu digo. Né? Porque o cara lá do processo, lá do final, fala com o cara lá aqui do começo, nossa senhora, você faz assim, pelo amor de Deus, isso aqui me atrapalha a vida lá no fim. Aí o cara aqui do começo fala, não, mas isso aqui não me dá trabalho nenhum, então se eu mudar uma coisinha aqui vai te facilitar lá. Nossa senhora, né? Nossa, surgem assim coisas, né, mirabolantes, simples, né? Simples fato de estarem conversando e quebrando os silos. Né? Então, o trabalho de equipe é fundamental e é propiciado com a aplicação do Lean. Né? O mapeamento de fluxo de valor é um dos exemplos. Né? E, finalmente, o aprender. Né? Quer dizer, o líder que tem a mentalidade de aprendiz, ele tem essa humildade, puxa, eu tenho que entender sobre Lean, eu tenho que entender mais profundamente, eu tenho que desenvolver novas habilidades. Né? E não, a coisa mais difícil é você discutir com um líder que acha que ele já sabe tudo. Né? Não, mas eu sou diretor aqui, se eu cheguei aqui é porque eu sou bonzão. Tinha um gaúcho amigo que falava, o pessoal aqui na empresa parece que tomou um chá de jatobão. Né? Tudo eu jatobão. Tobão. Né? Então, esse aqui é o cara que tomou o chá de jatobão. E aqui estão esses 7 elementos, né?
que se a gente praticá-los, a gente vai... Por que o livro chama, né? Liderar com respeito. Né? A combinação disso tudo, a gente está respeitando a inteligência das pessoas e considerando elas como parceiros aí nessa melhoria do processo. Né? Bom, legal, mas e a crise? Né? Alguém falou, puxa, vamos fazer o link com a crise. Pô, muito bacana, mas esse negócio, caramba, é complicado, mexer com as pessoas, com a cultura, isso aí é 10 anos, caramba. Né? Bom, a boa notícia é que, quem se mexer na crise vai sair mais rápido lá na frente. Né? Isso todo mundo sabe, o difícil é praticar. Né? O James Omak, ele diz o seguinte, tem no livro dele, lá naquele primeiro, né? O Lean muda muitos paradigmas. A maioria das empresas só tem coragem de fazer mudanças radicais quando elas precisam inventar uma crise. Aí ele escreve lá no livro, se você não tem uma crise, invente uma. Né? Será que alguém aqui está precisando inventar? Acho que já temos crise sobrando, né, pessoal? Então, acho que esse problema nós não temos. Então, se vocês estavam esperando uma crise para aplicar o Lean, então esse problema já não temos. Né? Bom, é uma jornada longa? Uma mudança completa da liderança, da cultura e tudo mais, é uma coisa de anos. Agora, se você começar a aplicar, você tem resultados de curto, médio e longo prazo. Né? E se você começar a aplicar da maneira completa, né, balanceando essas 5 dimensões, em pequenas coisas que você possa fazer, você já consegue um resultado de curto prazo e já começa a criar uma base para que ele seja sustentável, né, e não focando só na ferramenta, mas focando naqueles 5 elementos e já a liderança com essas atitudes corretas que a gente falou. Né? Depende totalmente da liderança. Né? Mude você primeiro, né, que a gente falou, e aí sim, o líder vai influenciar as pessoas na empresa, essas pessoas vão mudar a organização, vão mudar os processos, e aí nós vamos obter os resultados. Né? As pessoas às vezes pensam, assim como a gente fala da pirâmide invertida, né, na hierarquia da empresa, os resultados, as pessoas, né, querem obter o resultado, às vezes fazendo barbaridades, né, às vezes comprometendo, né, algumas coisas, às vezes até a ética, né, quando o caminho é outro. Né? Bom, é isso e fico aberto aí às perguntas para um debate final. Muito obrigado. Obrigada, professor. Muito obrigada, Flávio. Vamos aproveitar o Flávio. Fazer um... Está desligado? Não. Professora Cris, fica. Me permite só um momentinho, por favor? Permito, só ia fazer um mimo para ele primeiro aqui. Por favor. Deixa eu fazer um mimo. Ok. Tá. Um beijinho nele. Opa, obrigado. Muito obrigado. Em São Paulo é 1, tem estado que é 2. Não, aqui é 2. Não é 2, né? Mas como eu sou gaúcho, é 3, ó, né? Muito obrigado. Obrigada, você. Professor Roger. Desculpa, professor. Não, imagina, só um mimo já passou. Uma questão importante. Proprietário do HB20 sem placa, branco? Roubaram. Existe aqui, por favor. Obrigado. Obrigado, professora Cris. Processo. Processo okay. É o mínimo que eu espero de vocês, né, alunos? Obrigado. Ah, louco. Então, agora, fica aberto para vocês. O professor Roger tem o microfone. Quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão. O professor Roger vai com o microfone. E o professor Flávio, está aqui para responder os questionamentos que vocês tiverem. Vamos ter que ficar compartilhando. Oi, boa noite, professor Flávio. Prazer falar com o senhor. Meu nome é Bruno. A minha pergunta é, o senhor falou muito sobre as empresas quando vão procurar, né, o Lean Enterprise, o Lean Institute, e sempre vem com algumas orientações. Né? Eu vim aqui porque alguém mandou, vim aqui porque alguém achou que era legal, um diretor foi lá numa outra empresa e funcionou lá, então eu quero trazer para cá. Pelo que eu acompanho nas empresas, tem essa versão e também tem a outra versão. Né? Aqui vão procurar você, o instituto, já é de direção, de alta gerência. E tem o outro lado dos grupos de melhorias, que são pequenos nas empresas, que geralmente são formados por especialistas e entusiastas do Lean, só que isso não chega na alta administração.
qual que é a sugestão que o senhor dá para essas pessoas que estão nessa jornada, que são desses grupos de melhoria, entusiastas, e que é difícil explicar, né? A gente tem muito falando sobre o primeiro slide que você falou sobre os resultados, que é da comprovação do Lean, né? Falou assim, não, vamos aplicar isso daí. Aí a alta direção sempre, mas não dá para colocar ali no finalzinho o resultado, quanto que eu vou ganhar com isso? Né? A gente está falando de mapear valor, de tudo, mas quanto vai me trazer isso de benefício, de resultado mesmo, no bottom line, como você falou? Legal. Lógico que eu falei dos casos que vêm sem ter um propósito muito claro, mas, felizmente, tem crescido os casos que vêm com a visão clara. Ó, nós sabemos qual é o problema nosso de negócio, né? Sabemos qual é o nosso desafio competitivo, sabemos que queremos aplicar o Lean para isso. Né? Quando a gente começou o Instituto, procurava muito pessoas só da produção, da média gerência, né? E cada vez mais tem também pessoas CEOs que vêm já. Né? Então, tem das duas coisas. Né? Agora, isso que você falou, e também a transformação Lean, é lógico que o ideal seria começar do CEO, né? do presidente da empresa, e ele já ter tido uma experiência, já conhecer e já aplicar. Né? Mas nem sempre dá para ser assim. Então, ainda hoje também, tem muitos casos que começam numa média gerência e a pessoa faz a parte dela. Né? E ele começa a transformar uma planta, ou um setor, ou só a logística, e aquilo começa a mostrar os resultados para a empresa. Né? Os grupos, né, que você falou, às vezes é o entusiasta, né, e a gerência, e ele não tem um ambiente ainda muito propício. Né? Busque conhecimento, busque interação. Né? Como eu falei, a gente tem um grupo de LinkedIn, as pessoas colocam pergunta lá, puxa, eu estou num processo tal, tenho uma dúvida de tal coisa. Alguém responde. Né? Então, o Lean tem isso, um aprendizado coletivo. Né? E pode ter certeza, a hora que os resultados começam a aparecer, começa a despertar o interesse da gerência. Né? Então, algumas empresas começou, às vezes, num setor, numa gerência, aquilo mostrou o resultado, contaminou lá em cima, depois ela voltou numa segunda onda de cima para baixo. Então, tem diferentes jornadas, o que não pode é desistir. Né? Buscar conhecimento, buscar parceiros, né? Outros setores que possam se interessar na empresa, né? Buscar colegas de outras empresas que possam compartilhar conhecimento. Né? É o processo que a gente pode aplicar. Quem pegar o microfone diz o nome e de onde vem, para a gente se identificar, que eu não consegui pedir para o colega ali. Da onde você é? Para a gente conhecer também quem são vocês. Alô, boa noite. Tudo bem? Prazer em participar da apresentação. Eu trabalho numa empresa há 26 anos na área de produtos químicos, produzimos fertilizantes, e o senhor comentou com relação a fazer atividade Lean em indústrias. Né? Lá, na verdade, a gente trabalha na indústria química, e nós fizemos diversos eventos na área de processo mesmo. Né? Então, a gente tentou mudar a mentalidade das operadoras com relação aos problemas do processo que iam aparecendo. Fizemos diversos eventos lá. Na verdade, esse processo começou de 2006 e foi até 2013, que a empresa agora foi estatizada novamente, e o processo zerou. Então, eu estou no mundo lá de 400 empregados e só eu tentando trazer esse processo novamente. Então, minha pergunta é relacionada com questão de, justamente, uma sugestão ou dicas de perenidade, além do líder ocasional. Porque, na época que começou esse processo, era o processo puxado pelo diretor da Bung, Roberto Busato. Nós tínhamos reuniões mensais, follow-up de indicadores e tudo. E depois tudo isso está parado, o processo está... realmente estou tentando comecei a fazer algumas coisas na área de logística, distribuição do produto acabado nosso, mas será que seria padrões, ferramentas, mentalidade, de repente dica para tentar resgatar esse problema? Além, eu entendo que basicamente deveria ser a questão de liderança mesmo, que é o mais interessante para puxar. Né? Como é seu nome mesmo? Adalberto, desculpa. Adalberto. Esse problema que você trouxe, infelizmente, ocorre em muitas empresas. Né? Tem um líder que compra a ideia, ou ele traz a ideia, né? E começa a puxar, e, às vezes, quando há uma mudança, tudo morre. Né? Nada tem uma solução mágica. Né? Mas a única forma disso criar raiz é realmente se incorporar ao sistema de gestão, né? E realmente as pessoas comprarem, né? E mostrarem que aquilo dá resultado, que aquilo é a melhor forma de trabalhar. Né?
Então, a única forma é essa, né? Não tem varinha de condão, né? É incorporar o sistema de gestão e, se as pessoas realmente acreditam, elas manterem aquilo funcionando e mostrarem para a nova direção que aquilo funciona, né? Não tem nenhuma dica milagrosa, infelizmente, que eu possa dar nesse sentido, né? É trabalho diário mesmo, né? Boa noite, eu sou Felipe, trabalho na Volvo e ouvi sua palestra lá também. Pô, tá de carteirinha, hein? Tô. Estamos tentando mudar essa mentalidade aí, né? E você comentou no começo da palestra, né, perguntando das diversas áreas das pessoas que estavam aqui e ficou surpresa que tinha uma pessoa de vendas aqui, né? E a minha pergunta é justamente nessa área, né, nesse departamento. Por que você acha que, né, nessa sua experiência, que é tão difícil ou é tão desafiador a aplicação do Lean na área de vendas? E quais seriam as estratégias que você já viu funcionar, né, para penetração dentro dessa área assim, de vendas? Ótima pergunta. Inclusive, uma das palestras que eu tive na Volvo foi com um grupo de vendas, né, um esforço que estava começando lá. Bom, porque vou tentar refletir algumas possibilidades, né? Mas é um fenômeno difícil de explicar. Mas, primeiro, é uma área muito movida a resultados imediatos, né? Então, o próprio vendedor tem aquelas metas, tem a comissão e tal. Então, talvez isso gere um imediatismo maior, talvez seja um fator que dificulte o Lean, que tem que ser uma perspectiva mais de longo prazo, né? Agora, acho que um fator determinante é a não compreensão de como o Lean poderia agregar, né? E talvez as pessoas que já têm o conhecimento do Lean também não estejam levando a comunicação, né, de uma maneira que possa mostrar aos colegas de vendas o quanto isso pode agregar, né? Então, se você simplesmente chegar para eles e falar, você precisa aplicar o Lean porque precisa melhorar o seu processo e tal, ele não vai ver muito fator. A gente teve uma sessão nesse último Lean Summit, né, que era exatamente sobre isso, Lean e vendas, né? E alguns gerentes de venda que aplicaram, né, contaminados, né, eram empresas que tinham Lean na manufatura e eles levaram. E a própria Embraer foi uma dessas, né? E eles contaram coisas impressionantes, quer dizer, de como, levando a filosofia Lean, do foco no cliente, de mudar os processos, de ver como agregar valor ao cliente, como isso alavancou vendas, né? A Embraer deu um relato lá na aviação executiva, né, que são os jatos de menor porte, né, que é um mercado que eles entraram mais recentemente, né? Mais recentemente, assim, já tem alguns anos, mas foi o último segmento que eles entraram. Aplicando os conceitos Lean, eles conseguiram aumentar 50% as vendas, né? Então, alguns procuram a área de venda quase como uma obrigação. Ô, venda, você precisa nivelar as vendas, porque está atrapalhando a produção. Realmente, numa empresa Lean, vendas dá para fazer uma série de coisas para não ter aquele pico do fim do mês. Agora, se você, a primeira coisa que você chega para conversar com os colegas de venda é uma obrigação, uma coisa que ele vai fazer que ele não vê como aquilo vai impactar no resultado que ele tem que dar, que é vender mais, para fazer para os outros, não é um bom começo, né? Agora, se você mostrar que ele aplicando essa visão do cliente, até o trabalho padronizado, né, até os fluxos mais rápidos, ele interagir com a produção para identificar como aquele sistema todo mais flexível, mais rápido, como que eu posso ter modelos de negócio que vão agregar, entender o problema do cliente e trazer, enfim, todo mundo que se abre em termos de agregar mais valor para o cliente e poder ter mais vendas, ter clientes mais satisfeitos. Então, acho que falta essa compreensão e, por outro lado, falta quem está querendo levar o Lean fazer a propagação com os argumentos que vão sensibilizar, né? E eles vão entender que é bom para eles, é bom para a empresa, né? Eu acho que é um dos fatores, né? É difícil explicar completamente. Quem mais? Boa noite, eu sou o Renato, aluno aqui da FAI e trabalho na Mondelez. Eu queria saber de você, Flávio, qual que é a referência hoje no Lean, né? Vem despontando muito aí o 3G, as empresas lideradas pelo 3G aí nos últimos tempos. Como referência, eu queria saber se você acredita nisso e se você acredita que o modelo deles, que seria, que muitos veem, eles até dizem que é mais agressivo, se é o ideal, ou tem que envolver as pessoas, ou se não é assim, que você acredita que eles são?
É difícil, né? Você falar, puxa, qual é a empresa referência? Todo mundo está... muitas empresas estão tentando, né? Muitas empresas estão tendo avanços interessantes, né? E todas estão na jornada. Nenhuma a gente pode dizer, puxa, é um modelo... Né? A própria Toyota, quer dizer, a Toyota, que é uma referência, de onde surgiu, ela também tem os problemas dela, ela também está permanentemente buscando melhorar. Né? Aliás, essa é uma qualidade também, né? Deles estar sempre insatisfeitos. Né? Agora, às vezes a gente vê empresas de sucesso que não aplicam o conceito Lean, né? Que tem mecanismos até de gerar uma competição meio acirrada entre as equipes, que não tem nada a ver com Lean. Né? Pode ter sucesso também nos seus negócios, mas não tem nada a ver com Lean. Né? Então, algumas aí, né? Não é isso que é o Lean, né? Sabe? Tem mecanismos, às vezes, que criam um certo desagregação da equipe. Né? Consegue os resultados. Às vezes, por um tempo, as pessoas geram um resultado, não sei a que custo, né? E com que, enfim, com que ruptura do tecido social da empresa. Então, cuidado com alguns exemplos, podem ter sucesso nos seus negócios, mas não é o exemplo do Lean. O Lean busca ter sucesso com uma determinada maneira. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra. Né? Meu nome é Ricardo Lucena, eu sou um gerente da parte de Lean Manufacturing de uma sistemista. Opa. E sou professor aqui da casa também, da FAI. Professor, quando você comentou ali sobre responsabilidade do líder, né? Então aquele primeiro ponto dos operadores ali, que ele fala sobre o trabalho diário, que ele vai fazer as melhorias, os kaizens, etc. Eu tenho aplicado, tenho trabalhado não só na sala de aula, como também na empresa, sobre esse ponto da nossa base operacional. Uma das coisas que a gente tem percebido é que quando os funcionários também têm problemas externos à empresa, sejam eles financeiros, sejam eles comportamentais, etc., eles não são máquinas. Aquilo ele vai e ele entra dentro da empresa e ele acaba gerando uma variabilidade, por mais que você trabalhe num processo. Hoje, o Lean Institute, ou você vê algumas parcerias ou trabalhos que estão sendo feitos para esse algo a mais, ou seja, ali em cima da tua pirâmide estavam os operadores. E aquela sociedade que esses operadores têm que treinar, têm que estar trabalhando, a família, etc. Porque isso, ao meu ver, isso influencia diretamente também no nosso trabalho de chão de fábrica. Como hoje o Lean Institute vê isso, ou você vê hoje iniciativas, trabalhos nessa linha? Aí pega aquele lado bastante importante, né, que a gente falou, das estruturas de gestão de pessoas, né, ou DRH, se incorporarem. Né? É claro que as empresas, algumas já mais avançadas na jornada Lean, ou algumas começando, e algumas têm os seus processos de gestão da pessoa mais avançados ou menos avançados. Né? A gente tem alguns enfoques específicos, né, o que seria o Lean na gestão de pessoas, né? Mas isso que você está falando é uma questão básica, né? São fatores higiênicos, né? Como alguns diriam. Né? Que aí uma área de gestão de pessoas bem estruturada e propiciando o bem-estar é fundamental, o respeito às pessoas. Né? Então, isso é o mínimo, né? Desde bem-estar na família, ergonomia, segurança do trabalho. Né? Lógico que a gente nem cita muito, porque isso é um mínimo, né, de obrigação das empresas, mas muitas não fazem, né, essa lição de casa. Né? Então, isso, sem dúvida, tem que acompanhar. Né? Todo esse processo, né, da liderança, de gestão e tudo, tem que estar focado totalmente no bem-estar, porque senão, puxa, a pessoa não é uma máquina. Como é que ela vai poder dar sugestões, ser, né, produtiva, propor melhorias se nem o básico ele está atendendo, né? Então isso realmente tem que ser cuidado, né? Faz parte. Se você está fazendo o Lean Enterprise, né? Você não pode estar fazendo só ali. A área de gestão de pessoas tem que estar se transformando e focando muito mais nessas coisas. Né? Mais alguma pergunta, professor? Muito obrigado. Então, bom, eu que agradeço, pessoal. Espero que tenha, pelo menos, deixado algumas inquietações aí, né, que vocês levem para os colegas, para a empresa de vocês e, principalmente, que vocês pratiquem, né, que busquem, pelo menos, continuar as jornadas Lean, ou quem não começou, que comecem, né, e que tenham bastante resultados e que levem a melhor qualidade de vida nas empresas e uma melhor sociedade, aí, o melhor impacto, né, com um país mais competitivo e tudo mais. Né. Muito obrigado, então.